estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2013. Vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Vamos abrir em Atos 12. Nós vamos ler do 1 ao 24, mas nós vamos por partes. Então, nós vamos até o 24, mas por partes. Eu vou parando. Porque tem muitos assuntos importantes aqui. Atos 12. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada um. 16 homens para cuidar de um. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Eu paro aqui um pouco. O ego dirigia esta família. Herodes era o sobrenome de alguns reis que sustentavam o poder com o apoio do Império Romano. Herodes o Grande liderou nos dias de Jesus, quando ele mandou matar crianças até 2 anos. Herodes Antipas, nos dias de João Batista, ordenou a decapitação dele. Aqui, Herodes Agripa I. A falta de caráter fazia parte de toda a família. Sabe quando uma família, o avô, o pai, os filhos, todos sofrem do mesmo problema? São dirigidos pelo ego. São controlados pelo ego. E a falta de caráter faz parte da família inteira. Ninguém tem caráter. Lidera com interesse próprio, faz as coisas só com interesse próprio. E quando um pega o exemplo do outro e não se educa, não se torna educável, não aprende nada, o tempo vai passando, vem outras gerações, como foi no caso de Herodes, da família de Herodes, e ninguém mudava. Esse Herodes aqui, que eu vou terminar lendo no 24, terminou comido por vermes. Então, uma família de gente sem caráter, que foram muito longe, estiveram lá no poder, tiveram o poder, mas nunca usaram para o bem. Tiveram a oportunidade de usar para o bem, mas não usaram.
Que é isso que muita gente faz. Tem a oportunidade de usar a vida de maneira correta, a vida que Deus deu, o fôlego de vida, os talentos, os dons naturais, que todo mundo tem seus dons naturais, recebeu seus talentos e usam mal. A falta de caráter era uma coisa irremediável na vida, na família de Herodes. Ninguém tinha caráter. A linha de pensamento, a forma de agir era a mesma. Eram arrogantes, soberbos, lideravam com interesse próprio, matavam inocentes, prendiam, castigavam sem pessoas inocentes. E assim por diante. Então, isso deve fazer você pensar. Isso é a primeira parte dessa palavra. Depois vamos entrar para outra. Deve fazer você pensar que uma pessoa que mata um, percebe que tem uma turma que gostou, vai lá e prende o outro, só porque viu que o pessoal gostou daquilo que ele fez, eu vou fazer. Ele matou o Tiago, viu que os judeus adoraram aquela atitude dele, foi lá e prendeu o Pedro. Então ele não fazia o que era certo, ele fazia o que trazia popularidade, o que as pessoas aplaudiam, o que agradava a maioria. Então não é fazer, ele não pensava, bom, isso é certo, eu vou fazer, não. Espera, agradou o pessoal aí, vou fazer de novo. Essa linha, é isso que eles querem? Eu vou fazer. Herodes o Grande mandou matar crianças até 2 anos, com medo de perder o poder. Herodes Antipas mandou decapitar o João Batista, porque a sua enteada pediu. Dançou bonito para ele, de forma sensual, instigada pela mãe. Peço o que você quiser. Eu quero a cabeça de João Batista. Simples assim. Vai lá, pode cortar. Aí a gente olha e fala assim, nossa, mas essas situações são situações extremas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Tem gente que tem cometido atos erradíssimos e não se dão conta. As pessoas vão se habituando e vão se embrenhando nas coisas erradas, no pecado, e a consciência vai cauterizando e chega um ponto que elas nem, não dão mais vazão ao temor, ao entendimento, simplesmente vão fazendo um monte de coisas erradas e não há limite para o homem se aprofundar no pecado. É isso que a Bíblia sempre alerta. O ser humano, ele não passa só por aquela portinha ali. Depois que ele deu um passo errado, se ele não tomar uma posição na vida dele e se consertar, ele vai dar mais outro passo errado e mais outro passo errado, e ele vai se aprofundando naquilo. E vai se aprofundando e se aprofundando sem limite. É assim. E foi exatamente isso. A família de Herodes, esse sobrenome Herodes, carregava o peso do mau caratismo, do engano, e que nunca se preocuparam em liderar, mas sim em fazer aquilo que dava na cabeça.
E é o que muita gente faz. Ele não lidera nem a própria vida. Faz o que dá na cabeça. O diabo lança uma seta. Ah, tá, vou fazer. Alguém achou legal, eu vou fazer porque alguém achou legal. Ah, matei o Tiago. Ah, o povo gostou, prendo o Pedro também. Ah, gostaram? Nossa, ficaram felizes que eu matei o Tiago? Ah, prendo o Pedro. Vamos matar o Pedro também. Assim. Dessa maneira. E se as pessoas não vigiam, se você não vigia, eu, todos nós, é muito fácil você permitir que o diabo vá cegando o entendimento e te deixando levar, e vai te levando para uma direção de destruição. E às vezes na família tem isso. A família de Herodes, ninguém tinha caráter. Tinha uma falta de caráter. Era irremediável a falta de caráter deles. E tem família que é assim. E alguém tem que fugir à regra, tem que sair. Tem que tomar uma posição diferente. Todo mundo fala assim, todo mundo mente, todo mundo engana, todo mundo segue a mesma direção, na mesma direção, eu não vou seguir. Eu não aceito isso para mim. Todo mundo age dessa maneira, mas eu não vou agir assim. Eu vou temer a Deus. Não, mas eles também, eles temem, eles buscam a Deus. Que Deus? Que fé é essa? Porque tem muita gente, sim, que leva o nome do Senhor, mas não tem caráter nenhum. Se ele precisar mentir, ele mente. Se ele precisar enganar, ele engana. Se ele age na falsidade, ele é fofoqueiro. Ele vive envolvido em coisas erradas, ilícitas. Ah, eu tenho Jesus, sou cristão. Que cristianismo é esse? O que é o cristianismo sem renúncia, sem sacrifício? Sem mudança de caráter? É mais uma religião. Se você disser que você serve a Jesus e o seu caráter não foi transformado, então, você tem mais uma religião. Você está apenas praticando uma religião. Como tem um monte de gente praticando uma religião. Só uma religião. Eu sou cristão, mas não tem caráter. O cristianismo prega a santidade, mas vive na imoralidade. Prega a verdade, mas vive na mentira. Então, se você não vive em conformidade com o que é ensinado, com o que foi deixado pelo Senhor, então você não pode dizer que está andando com Jesus, mas sim com mais uma religião. Só isso. Então, Herodes não tinha, ninguém da família de Herodes tinha caráter. Entrava mais uma geração, outra geração de gente que seguia na mesma linha, tomava as mesmas atitudes erradas. Era uma coisa de família. E que, pelo jeito, ninguém quis mudar. Porque está aqui, já num tempo, num outro tempo, mais um Herodes fazendo a mesma coisa que Herodes o Grande fez, Herodes Antipas fez, Herodes Agripa fez. E se você continuar vendo, é por aí. A mesma linha. Matei Tiago, o povo gostou, prenda Pedro. Vamos matar ele também. Nossa, legal, o povo gostou, vamos seguir nessa linha. Nossa, mas isso é muito sério, é muito radical. Mataram, ele estava matando pessoas, mas tem gente que está matando gente aos poucos aí, com perseguição, com maldade, com calúnia, com fofoca, com injustiça. Tem gente fazendo a mesma coisa. Por trás está agindo com qualquer ímpio. Tem atitude de ímpio. Quantas pessoas que na sua vida privada, ele é um ímpio.
ele fala como ímpio, ele age como ímpio, ele tem atitude de ímpio, ele reage como ímpio, como quem não conhece a Deus. Então isso tem que ser pensado, analisado. Tem famílias que até hoje se reúnem para descer e faz rodinha para descer o pau em alguém. Alguém da própria família, porque não sabe quem bate mais. Está errado. Quantas vezes eu peguei casos de mãe que reclama de um filho para o outro e joga um filho contra o outro. Isso é coisa do capeta. Que vive dessa maneira. Isso não é coisa de Deus, Deus não está nisso. Quantas vezes a mãe reclama de um, daquele ali, reclama para o outro, reclama do outro para o outro, reclama do outro para o outro, e aquilo vai virando uma confusão dentro de casa. A família vive em desunião. É um reclamando do outro, falando mal do outro. Cadê o verdadeiro cristianismo aí? Cadê o temor de Deus? Cadê? Ah, porque eu não concordo. E esse tal de não concordo é só a bola da vez, minha gente. É só a bola da vez. Cada um deveria entender isso. Cada época tem um para malhar, para atacar. Para ver que isso é coisa do diabo. Deus não acompanha essas coisas, Deus não está nisso. Deus não compactua com isso. Quando nós temos o temor de Deus, nós andamos com Deus, a nossa postura é de temor. Nós temos temor. Nós entendemos muito bem o que é correto e não vamos fazer. Falta de caráter. O cristão tem que ter caráter, o caráter tem que ser transformado. Aí ele prendeu Pedro e marcou o julgamento para a Páscoa. E colocou 16 homens para cuidar de um único homem. Pedro, então, 5, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Prestou atenção nisso? Então aí você agora, vamos para outra parte. Imagina a situação desse homem. Talvez aqui nós tenhamos pessoas assim. Imagina. 16 homens bem armados tomando conta dele. Um sujeito inofensivo. Algemaram ele. Colocaram ele, 2 soldados e ele no meio. Então ele estava cercado por 2 soldados armados, com mais 14 tomando conta, algemado e com data e hora marcados para a execução dele. Sabe quando você, num determinado momento da sua vida, se sente cercado, algemado, aprisionado, e já com data marcada para algo acontecer, e parece que já está em cima da hora, porque é amanhã. Amanhã será o meu julgamento. A julgamento público, ele levaria, ele sabia que o povo ia pedir a cabeça do Pedro. Então Pedro sabia
que a julgamento público ele seria morto. Então, a sua morte está marcada para amanhã. E não há como você fugir. Você tem um problema sem saída, você está cercado, algemado, condenado à morte, já com dia e hora. Para pensar. Se coloca no lugar. Quantos dias ele estava naquela situação e já a data era no dia da Páscoa. Então ele sabia o dia que estava determinada a sua morte. Ele não tinha como fugir, ele estava cercado, ele estava algemado. Então, às vezes, é exatamente isso que pode acontecer e quem já não se encontrou numa situação assim, eu já me encontrei, você possivelmente já o até esteja. Numa situação sem saída. Por que ele estava preso? Porque ele foi injustiçado? Ele não merecia aquilo. Tem coisa que pode vir até você que você não merece. Você não fez por merecer aquilo. Mas aquilo está acontecendo. De repente, você olha e não vê como sair. Não tem como. Como é que eu saio dessa? Cercado, algemado, 16 homens bem armados tomando conta. E já parece que o socorro pode vir, mas está em cima da hora, é amanhã. É amanhã. Amanhã. Então, quando amanhecer o dia, eu vou a julgamento. E daqui não tem como sair. De repente, olha só como são as coisas. Por isso que você tem que confiar em Deus. Olha a situação que ele se encontrava. Não esquece disso aqui, porque às vezes a gente se encontra em momentos que a gente precisa lembrar daquilo que Deus falou com a gente em tal dia. De repente, quando parece que tudo terminou, quando já parecia que era o fim, à noite, ele estava dormindo, era noite. No dia seguinte, isso significa, quando amanhecesse o dia, ele iria para julgamento. Tinha 2 soldados dormindo do lado dele, mais 14 tomando conta, algemado, vários portões, grades. Não tinha como sair dali. Não tinha. Mas olha o milagre. Porque a igreja orava intensamente, incessantemente por ele. Olha o poder da oração. Quando eu digo a você, ore por tudo, ore sempre, ore continuamente, ore por tudo. E nunca dê uma situação como perdida, ainda que você esteja como Pedro, injustiçado, encarcerado, rodeado por armamento pesado, algemado e já com julgamento marcado ao amanhecer. Para o amanhecer. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Significa que estava tudo escuro. Tudo escuro. E uma luz brilhou. Sabe aquela situação na vida em que não há saída, está tudo escuro? De repente a luz brilhou. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele.
Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Inexplicavelmente já começou. Aconteceu um milagre. Ele acordou, o Pedro, a luz brilhou, as algemas caíram sem explicação. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro o seguia. Olha isso aqui. Não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Era tão inacreditável o que ele estava vivendo, que parecia uma visão, um sonho. Então eu creio que Deus está anunciando boas novas de grandes livramentos para nós nesse domingo. Em situações perdidas, sem saída, sem condição nenhuma de mudar. E de repente, diga de repente. Mas esse de repente era porque tinha uma igreja orando. Esse de repente é porque você tem orado. Você tem clamado a Deus por socorro. Então, de repente, porque há oração, vem o socorro. Não tinha como sair dali. E aquilo era tão fora do comum que ele estava vivendo tudo e achava que era uma visão. É aquele tipo de coisa que vai acontecendo na vida da gente, que você fala, me belisca porque parece que não é verdade. Isso aí não é verdade. Meu Deus, o que é isso? Me belisca porque parece que não é verdade. Eu creio exatamente nisso. Eu creio que o Espírito Santo está dizendo isso para a igreja. Se você crer nesta palavra e absorver isso para o seu espírito, no seu coração, é exatamente isso. Eu creio que Deus está anunciando coisas grandes e fora do comum, de maneira a você dizer exatamente isso, me belisca, porque parece que isso não é verdade. É demais. É grande demais, é fora do comum. E nada daquilo tinha como explicar. A luz brilhou na escuridão, as algemas caíram do nada. Tem um anjo dirigindo. E esse anjo é a palavra do Senhor para você, te dando direção. Passaram a primeira e a segunda guarda. E chegaram ao portão de ferro. Olha isso aqui. Tudo foi acontecendo milagrosamente, sem explicação. Passaram pela primeira guarda, ninguém viu nada. Passaram pela segunda guarda, ninguém viu nada. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Um portão de ferro se abriu milagrosamente. Vamos lembrar? Tinha 16 homens tomando conta dele. 2 estavam deitados, um de cada lado dele. Ele estava algemado, encarcerado, na escuridão. Quando amanhecesse o dia, ele ia a julgamento público. A igreja estava orando. Não tinha saída de sofrer não tinha como sofrer aquele livramento, era impossível. Um anjo chega, uma luz brilha, ninguém vê, as algemas caem. Ele manda ele levantar, calçar, vestir, e mandou ele acompanhá-lo. Parecia um sonho, uma visão. O que é isso? É fora do comum. Passaram pela primeira guarda, ninguém viu nada. Pela segunda, ninguém viu nada. Agora um portão de ferro se abre milagrosamente.
Está vendo o que Deus está prometendo a você? Para você que estava cercado, sem saída, ele também estava algemado. Há problemas que nos algemam. São como algemas nos nossos pulsos que não há como você se livrar. Elas caíram. Tinha a primeira guarda. Tinha mais um obstáculo ali. Talvez você vencendo um, vencendo o outro. Ele já tinha vencido alguns. Mas ainda tinha a primeira guarda para vencer. Ele venceu. Tinha a segunda guarda para passar. Passou também. Agora tem um portão de ferro. Desse portão de ferro não sai. Ele abriu milagrosamente. Isso significa ir vencendo todos os obstáculos que foram colocados pelo mal para te impedir de chegar lá. Vai caindo. O último era um portão de ferro. Talvez há pessoas aqui que têm um portão de ferro à frente. Não tem como, não é uma porta, é um portão de ferro. E o Senhor está dizendo que Ele vai abrir-se milagrosamente. O portão de ferro vai se abrir milagrosamente. Milagrosamente. Até então, para ele, era tudo uma visão. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então, no 11, Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O Herodes tinha armado para ele, o povo judeu esperava que ele fosse morto, destruído ao amanhecer, e Deus deu um livramento atrás do outro. Ele foi sendo livre, 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 e tudo que os inimigos esperavam que acontecesse com ele, não aconteceu. Tudo. Porque às vezes há pessoas lá de camarote esperando que algo terrível aconteça com você, que você seja mandado embora mesmo, que você perca e que você não tenha nenhuma restituição de nada, que você fracasse e quebre a cara, esperando o pior, como os judeus estavam esperando e como Herodes tinha planejado. Tudo que Herodes planejou caiu por terra, e tudo que o povo judeu esperava que acontecesse com ele não aconteceu. Às vezes o diabo arma, prepara, usa de pessoas, de situações, mas se você está orando e buscando a Deus, tudo aquilo cai, tudo aquilo que os inimigos estavam esperando, que o diabo estava esperando, tinha armado, preparado, arquitetado, organizado, está tudo organizadinho, para acabar com Pedro ao amanhecer. Não acabou com nada. À noite ele foi livre. À noite ele foi livre. Parecia já que já tinha, talvez não havia mais tempo para aquilo, mas você vê que Deus não chega atrasado, Ele chega na hora. Deus não chega atrasado. Deus sempre chega na hora. Ele chegou na hora. E para olhar, era impossível eles sofreram aqueles livramentos. Talvez exatamente isso que esteja acontecendo com alguns, ou com alguém, com alguns. Situações impossíveis de serem mudadas. E você está vendo que todas foram sendo desfeitas, mudadas, foram caindo por terra. Ele viveu um livramento atrás do outro até estar completamente livre. Um atrás do outro. E Deus quer que esse espírito domine a sua vida. Deus quer que essa palavra domine a sua vida. Porque às vezes já tem dia e hora marcado para você perder algo, para você viver algo ruim. E você começa a se afligir, alimentar aquele pensamento de desgosto, de desesperança, de aflição.
E o Senhor está dizendo, não é esse o espírito que Ele espera encontrar em nenhum de nós. O mesmo Deus que foi dando um livramento atrás do outro para o Pedro, e livramento grande, impossível, milagrosos, não tinha como ele sair de lá. Há situações que a gente pode entrar na vida que não há como sair de lá. Mas se você buscar o Senhor vai tirando você de forma inexplicável. Como é que conta? Era tão inexplicável que até ele está no meio da rua e o anjo deixar. Quando o anjo deixou, foi que ele se despertou. Nossa, isso é verdade, isso não é sonho, é realidade. Porque até então era tão fora do comum que parecia um sonho, uma visão. Não parecia real. Porque quando Deus faz, realmente é exatamente isso. Quando você está vivendo o sobrenatural, você olha e fala, meu Deus, o que é isso? Que coisa fora do comum. Parece que isso nem é verdade, é grande demais. Quando você não tem como explicar, você fica assim mesmo, pasmo, até meio passado. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Era fora do comum que ele estava vivendo. Ele estava vivendo um milagre um atrás do outro. Foi de repente, quando parecia que estava tudo perdido, o livramento chegou e ele viveu todos os livramentos, não foram poucos. Aí, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Olha o poder da oração. Pedro bateu na porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Exclamou, Pedro está na porta. Ela ficou tão emocionada que ela largou o Pedro atrás da porta, não abriu a porta. Ela ficou tão emocionada que ela saiu gritando, o Pedro está aqui, o Pedro está aqui. E deixou ele do lado de fora. Eles, porém, lhe disseram, eles estavam reunidos fazendo o quê, gente? Então diga comigo, eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Ué, mas você está orando pelo quê? Você vê como o ser humano é? Eles estavam reunidos orando pela libertação do Pedro. Quando o Pedro bate na porta, eles disseram, pode ser tudo, menos o Pedro. Mas que fé é essa? Você vê que eles já tinham sido respondidos, mas você vê como o sobrenatural pode impactar tanto uma pessoa e ela se deixar levar por esse pensamento. Não, mas não pode, só se for o anjo dele, porque outra coisa, você está fora de si. O Pedro está preso com 16 homens e sob várias grades e portões de ferro e etc. Como é que sabe? Mas eles estavam orando. E Deus já tinha respondido. Eles estavam orando e Deus já tinha respondido. Você vê como você precisa tomar cuidado? Você ora por uma coisa, a bênção pode bater na tua porta e você pode não abrir a porta. Desconfiando. Nossa, mas já? Como mas já? O rapaz estava lá, ia sem terra, passar por um julgamento público ao amanhecer. Ele estava orando por livramento, Deus deu a vitória. Deus já tinha dado a vitória. Você está fora de si. Pode ser tudo, até o anjo dele, menos o Pedro. Era o Pedro que estava lá. Então Deus está falando de resposta. Não deixa o Pedro batendo do lado de fora da sua porta. Abra para essa vitória entrar. Não tenha medo de abrir a porta para o seu Pedro entrar. Para a sua vitória entrar. Não deixa o diabo te levar à incredulidade, dizendo, nossa, mas já, será que é isso mesmo? Será que eu não estou enganado? Será que está estranho? Isso não tem nada de estranho. Foi isso que eles acharam. Você está fora de si. Deve ser o anjo dele. Por quê? Porque o Pedro está preso. Não, eles estavam orando pela libertação do Pedro. Você tem orado pela sua vitória?
Você tem orado pelo seu livramento. E de repente a sua vitória bate na porta. E pode ser que alguns, ou de emoção, outros por incredulidade, porque ela tão emocionada correu e não abriu a porta. Os outros já até repreenderam a moça. Você está fora de si. Nós não podemos, nós precisamos crer no poder da oração. Você precisa aprender a crer no poder da oração, na sua oração. Eles estavam orando e Deus já tinha respondido. E já era Pedro batendo, era a Vitória batendo na porta, querendo entrar. Então isso é mais uma confirmação de vitória. Você orou pela vitória, Deus está te dando resposta, abra a porta para ela entrar. Não tenha medo. Não tenha medo, pega o que é seu, abra a porta para a vitória entrar. Em nome de Jesus. Porque algumas pessoas, quando a vitória chega, quando a bênção chega à porta e bate, elas ficam assim, confusas, não sabem o que fazer. Deixa ela entrar e viva o seu milagre, tome todas as decisões inerentes a essa vitória, sem nenhum medo, porque Deus é com você. Porque Deus é com você. Eles 15, porém, lhe disseram, você está fora de si, insistindo. Ela, em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calasse, descreveu, contou a eles, testemunhou, como o Senhor o havia tirado da prisão, e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Quer dizer, para edificar a fé dos outros sobre vitória, como nós estamos contando agora. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados, quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Por que o alvoroço? Porque ninguém tinha como explicar. Não tinha explicação para aquilo. Fazendo uma busca completa e não encontrando Herodes, fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia, permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom, contudo eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele, tendo conseguido o apoio de Blasto, o homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar, é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Você vê quando às vezes, que às vezes nós podemos encontrar com Herodes na vida, que é um problema que parece que a gente não pode vencer. E parece que aquele problema é tão grande, é mesmo, Herodes era grande, era forte, era poderoso, tinha o poder, tinha o controle, tinha a força, não tinha caráter, fazia o que queria. Mas quando Deus dá uma ordem, não tem Herodes que possa impedir. Quando Deus dá uma ordem, quando Ele manda o anjo dele lá, para operar o livramento, não tem Herodes, não tem judeu, não tem força maligna, não tem julgamento marcado, não tem grade, não tem portão de ferro, nada, não tem 16 soldados armados, capazes de fazer horrores, nada pôde impedir o livramento, nada, absolutamente nada pôde impedir o livramento de Pedro. E o Herodes, que foi uma grande ameaça,
não pôde matá-lo, morreu primeiro que ele. O Herodes morreu primeiro que ele. Você ouviu isso? Sabe aquilo que tem o poder de te matar, mas que Deus mata primeiro? Tem o poder de te destruir, mas Deus vai lá e destrói primeiro. Foi o Herodes. Ele foi comido por vermes. Ele queria matar o Pedro. Ele queria que a igreja parasse de crescer. A Bíblia está dizendo exatamente isso. A igreja continua crescendo, o evangelho expandindo, nada ele não pode impedir. Isso mostra que nenhum Herodes vai poder impedir sua vitória, impedir seu crescimento e seu avanço em vitórias. Talvez algo se levantou para tentar te impedir de ir além, com poder de destruição. Mas o Senhor está dizendo, não precisa temer, não vai te destruir, eu vou destruir com aquilo que tentar te destruir. E você continuará crescendo. Você continuará. Nada vai te impedir. Esse é o espírito que Deus espera que entre em você. Deus espera que essa palavra inunde você de tal maneira que você transborde do Espírito Santo em Deus, em confiança, em paz, em segurança, e saia daqui hoje com a certeza: Deus liberou vitória para mim, Deus me garantiu grandes livramentos, avanços, conquistas e grande crescimento. Deus garantiu que o que se levantar não prevalecerá, mas eu vou triunfar sobre tudo, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Anote esse dia, esta palavra, coloque na sua Bíblia a anotação. Neste dia, neste domingo, Deus me prometeu uma vitória completa. Deus me prometeu livramentos, grandes livramentos, livramentos sobre tudo, sobre coisas que se levantam, que parecem invencíveis, impossíveis de serem vencidas. Mas o Senhor está garantindo a cada um de nós aqui um livramento atrás do outro, em cima de situações impossíveis de serem vencidas. Você vai sofrer um livramento atrás do outro, e cada uma situação mais difícil do que a outra, e Deus te dará o livramento sobre todas. Todas. O Herodes não vai poder te destruir e você continuará crescendo. Deus está garantindo isso hoje à igreja. Quem está aqui está recebendo a liberação de poder, de livramento e de vitória grande de Deus. Tenha certeza no teu espírito, você viverá coisas imensas, o sobrenatural, como Pedro viveu, de maneira a achar que está sonhando. Parece que não é verdade, de tão grande. É dia de vitória, é dia de livramento, é dia de justiça, é dia de resposta para você. Não sei como entrou o seu coração, mas sei que ele sai seguro, porque Deus está lhe garantindo o socorro. Tudo parecia perdido e de repente, de novo diga, de repente, uma luz brilhou na cela. E é exatamente isso. Tudo parecia perdido, mas a luz, essa palavra é a luz brilhando nessa cela. Essa palavra está iluminando a sua vida, que talvez estava na escuridão de um problema insolúvel.
E de agora em diante, desse minuto em diante, você sofrerá, se crer, um milagre, um livramento atrás do outro. E não é a bispa que está dizendo, não é a Cléo, é o Espírito Santo para você. Deus está nos garantindo livramentos fora do comum. Todos que estão aqui viverão livramentos, viverão o sobrenatural em Deus. Se o Espírito está entrando em você, da convicção, você já está vivendo livramentos agora. O Herodes da tua vida não pode te deter. E você continuará crescendo e se espalhando, prosperando. É promessa de crescimento. Às vezes vem coisa na vida da gente para nos fazer parar de crescer, para nos bloquear. Nada vai te bloquear. Você vai crescer mais, vai se espalhar mais, vai além. Vai além. Escuta isso que eu estou dizendo. Você crescerá mais. Muitos aqui darão passos, saltos, não passos grandes. Com louvor, com sucesso. Vá e nada te impedirá. Todas as correntes, as algemas caem agora. Você passa pela primeira guarda, a segunda guarda, o portal de ferro se abre milagrosamente. Você estava orando, então a resposta já, ó batendo na tua porta. Ó, Vitória, o Pedro já estava na porta. Eu creio que a sua vitória está batendo na sua porta agora. Eu creio que você deve dizer isso. A minha vitória está batendo na minha porta agora. A minha vitória está batendo na minha porta agora. E eu vou abrir para ela entrar. No nome de Jesus. O Herodes não tem poder sobre a minha vida. E eu continuarei crescendo. Eu continuarei crescendo. Eu crescerei ainda mais. Eu vou crescer mais. Eu vou avançar mais. Esse problema veio para me levar a avançar mais. E eu vou avançar mais. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. O Pedro estava de tal maneira, e eu vou lembrar como você vai ficar. Me belisca, porque parece que não é verdade. Aleluia. Aleluia. Você viu que Deus fez uma obra completa na vida do Pedro e de todos que estavam ali. E é o que Deus está dizendo para você. Eu vou fazer uma obra completa. O livramento é completo. O livramento é total. Deus não dá meio livramento. Deus deu um livramento total. E Ele está dizendo a você que o livramento desse problema é total. Você pode ir em frente em paz, é total. Não vai ficar resquício nenhum. Nem o Herodes para contar a história. Os vermes vão comer. Nada. Nem o Herodes vai sobreviver. Você viu que nem o Herodes, que determinou a morte dele, sobreviveu. Foi primeiro do que ele. Em nome de Jesus. Ele continuou seguindo e a igreja crescendo. Deixa o Espírito Santo dominar a sua vida com determinação, com espírito de vitória, com coragem. Não se intimide. Não deixe o terror tomar conta, o medo. Expulsa isso, confia. Mantenha a paz, levanta o teu espírito. Deus é com você. Avance e siga. Não ache que alguma coisa que aparentemente veio para te fazer parar e barrar você não terá o poder. Isso veio com o intuito de desestimular o povo, de abater o povo, de fazer com que o Pedro, o líder, agora o nosso líder foi preso, ou seja, era algo realmente para desestruturar, mas não teve o poder. Há coisas que às vezes chegam com essa ideia, com essa força, com esse propósito, mas Deus quer que você creia, porque nada vai te destruir. Pode até vir com esse propósito, mas o propósito de Deus é vitória, e não morte, não destruição, não derrota. Você não vai fracassar. Deixa esse espírito entrar. O propósito não é morte, não é derrota, mas é mais crescimento e mais experiência com Ele.
Pedro contou a eles o milagre que tinha vivido e todos foram edificados. Sabe o que vai acontecer? Você vai contar mais ainda o que Deus fez por você. Você já contou o que Deus tem feito? Você vai contar mais, como Pedro pôde contar. Pedro pôde contar como Deus o livrou. E você vai poder contar mais vitórias, como Deus te livrou mais uma vez de um grande problema, de uma situação impossível. Todos prosperaram naquilo que era o propósito de Deus para eles. E você vai prosperar naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Pode alegrar o seu espírito e receber a vitória, porque a luz já brilhou na cela escura. Aleluia. Levante a sua mão ao céu e ore a Deus com força. Eu não sei o que você precisa, mas ao invés de se abater e lamentar e se entristecer, clame a Deus com força, como o povo estava clamando. Clame a Deus com toda a força da sua vida e toma posse das suas vitórias, toma posse dos seus livramentos e respostas, toma posse da resposta de Deus para você agora. É hora de você tomar posse. Vamos, toma posse. Eu tomo posse desses livramentos, dessas respostas, desse socorro. Eu tomo posse agora da justiça de Deus sobre mim. Eu tomo posse dos milagres do Senhor sobre mim agora. Vamos tomar posse. É Deus que quer ouvir a tua voz com força, com alegria, com segurança, com confiança, com fé. Manifesta a tua fé e proclama no mundo espiritual. Decreta, toma posse da vitória no mundo espiritual. Determina no nome de Jesus. Possua agora com toda a força, em nome de Jesus. Deus de Israel, passa do teu sangue sobre o teu povo. Vai dando vitória sobre o teu povo agora. Vai respondendo a oração de cada um, meu Pai. Vai materializando a resposta, o livramento de cada um. Materializa essa honra, materializa esse socorro, materializa essa justiça, materializa, Deus. Coloca nas mãos dessa pessoa agora, que ela desfrute da tua glória, que ela possa gritar: só o Senhor é Deus, 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 só o Senhor é Deus. Que ela possa gritar: Deus é por mim. Põe nas mãos dessa pessoa a honra, a justiça, o socorro, a vitória. Oh meu Deus, responde essa vida agora. Fala com Deus com força. Eu não sei o que você está buscando, mas eu sei que Deus está falando com você sobre vitória. Deus está lhe garantindo socorro. Deus está lhe prometendo avanços. Deus está dizendo a você: o que eu reservo a você é o melhor, não é o pior. Eu tenho a vitória para a tua vida. Vamos em nome de Jesus. Fale com Deus. Deus, eu creio. Deus, eu creio. Sim, Deus, eu estou aqui hoje para tomar posse do meu socorro, do meu milagre, do meu livramento, da justiça da minha vida. Eu creio, Jesus. Ele quer ouvir isso de você. Eu creio, Jesus. Eu creio, eu creio. A minha vida já mudou. Fala isso para Deus, isso, Deus. Muda a minha vida, Jesus. Muda a minha vida, Jesus. Muda, meu Deus. Eu preciso de mais mudanças. Eu preciso desse milagre. Eu preciso dessa justiça. Eu preciso dessa honra. Eu preciso dessa glória. Eu preciso desse socorro. Eu preciso dessa vitória. Me responde agora. Agora muda a minha vida, Jesus. Eu preciso de mais mudanças. Eu preciso, Deus de Israel. Muda a minha vida agora, Deus. Deus está te respondendo. Creia nisso. Deus está te respondendo. Eu creio que o Espírito Santo está respondendo você agora. Eu creio que o anjo já foi enviado para te tirar dessa prisão, desse problema. Eu creio
Este é domingo de milagres, de resposta, de vitória, de livramento para você. Eu creio que o anjo foi enviado. Eu creio que o anjo foi enviado. Creia nisso, possua agora. Possua esse passo grande. Decida agora na sua vida. Eu saio daqui hoje diferente, vivendo coisas diferentes. Eu vou viver a glória de Deus muito mais do que eu já vivi. O anjo já iluminou a cela em que eu estava. Nada pode me deter, eu vou além. Isso é uma coisa que tem que estar dentro de nós. Não tenha medo de abrir a porta para a vitória. Pode dar passos ousados. Eu vou falar aqui pelo Espírito Santo de Deus. Para alguns que estão com medo de alargar a tenda, alarga a tua tenda, porque Deus é com você. Alarga a tua tenda, porque Deus é com você. Aqueles que estão com medo de tirar o pé do barco, pode tirar e você vai andar sobre as águas. Você vai viver o sobrenatural. Ninguém anda sobre as águas se não tirar o pé do barco, lembra disso. A gente nunca vive o sobrenatural se não tomar atitudes ousadas na vida. É só com ousadia. São as atitudes ousadas que nos levam além. E se você não tem coragem para isso, você fica parado num mundinho em que Deus muitas vezes está batendo na porta. Vamos, abra, deixa eu entrar. Essa vitória quer entrar e às vezes a pessoa está duvidando. Mas ela orou. Lembre-se, você tem orado por coisas grandes e elas estão à tua porta. Se você tem orado por coisas grandes, por que ter medo? Não tenha medo. Se você tem orado por coisas grandes, não tenha medo de pegá-las. Não tenha medo de ousar. Vai e Deus te honrará. Lembre-se, Deus dá mediante a fé. Às vezes nós oramos, é muito interessante, que às vezes a pessoa ora tanto por uma vitória, quando chega, ela fica com medo de abraçar a vitória. De dar aquele passo de fé. De tomar aquela decisão. Foi exatamente isso, eles estavam orando pelo livramento do Pedro, o Pedro já estava na porta e estava com medo de abrir a porta. Não estavam crendo. A vitória já estava ali. Se Deus envia a vitória para você, a resposta que você busca, viva seu milagre, siga em frente, porque Deus começa uma boa obra, Ele termina, e Ele dá condições para a gente realizar aquilo que Ele nos manda fazer. Ele sempre nos dá. Mantenha o teu espírito cheio de confiança e de convicção que Deus está com você. E que o Deus que falou é o Deus que cumpre. Mantenha a palavra no teu espírito e siga na direção da resposta, da vitória de Deus para você. Siga. É assim que a gente sempre vence. É recebendo o que Deus nos dá e tomando a direção e dando os passos de fé. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, nós estamos reunidos na mesma fé, espírito de vitória. Nós cremos no que determinou e liberou para nós. Nós cremos que está conosco, nós cremos na tua mão estendida. Nós cremos no teu amor, no teu cuidado. Nós cremos na tua justiça. Nós cremos no Senhor, meu amado Pai. O Senhor nos prometeu e o Senhor nunca falha, o Senhor é fiel para cumprir. Está escrito, aquele que prometeu é fiel para cumprir.
O que prometeu é fiel para cumprir. E hoje o Senhor nos deu a direção e o entendimento de tudo que já está fazendo. E nos quer movidos por esta fé. Que permaneçamos movidos por essa fé, por esse espírito de vitória. Convictos que o Senhor está no controle e a tua bênção está sobre nós. Que nenhum que aqui está venha se distrair. Venha tirar o pé fora da direção. Venha temer e se entregar a um problema, a uma aflição, ao medo. Mas convictos que a tua presença é contínua e o livramento é certo. Continue em frente, porque o Senhor está no controle. Obrigada por esta palavra. Obrigada por esta reunião. Obrigada por esta mensagem. Obrigada pelas liberações de vitórias e respostas e livramentos sobre nós. Obrigada porque o Senhor é conosco. Obrigada porque não falha. Nós te amamos, Jesus. O Senhor é um Deus grande, um Deus forte, um Deus bom. E ai de nós, seu Senhor. Sustenta o teu povo. Não deixa nenhum falhar. Não deixa olhar para a direita, nem para a esquerda. Não deixa, Senhor. Não deixa olhar para trás. Não deixa estagnar. Não deixa, meu Deus, retroceder. Mas que prossigam para o alvo. Que corram a carreira que foi proposta. Que se livrem dos embaraços. Que olhem para o alto. Que olhem para as coisas que são de cima, que busquem as coisas do alto, que se envolvam com milagre, que não creiam em impossibilidades, mas sim no Deus do impossível. Renova o entendimento de cada um, meu Pai. Renova, Senhor. Tira as escamas dos olhos de cada um. Passa colírio nos olhos da visão espiritual. Tira a surdez espiritual, da audição com discernimento. Meu Deus, eu peço corações rasgados. Eu peço vidas cheias do Teu Espírito, renovadas pelo Teu poder, cheias do Teu poder, dominadas pela fé viva e caminhando todos nessa mesma fé, vivendo seus milagres e vitórias. Sustenta o teu povo, meu Pai. Não deixa fraquejar, não deixa retroceder. Sustenta nessa convicção de vitória. O Senhor está garantindo vitória grande. Não deixa abrir mão, não deixa vacilar, não deixa se entregar aos ataques, mas que todos permaneçam e prevaleçam Senhor, em vitória sempre, para a glória do Teu nome. Segura cada um, meu Pai. Segura, Deus de Israel. Segura o Teu povo. Segura, Deus de Israel. Cobre a todos com sangue e põe anjos guerreiros ao redor de cada um. Envia anjos poderosos ao encontro das necessidades de cada um, como foi com Pedro, e dá os livramentos. Coloca nas mãos de cada um a honra, ó meu Deus, e que cada um que aqui está possa testemunhar o Teu poder para a glória do Teu nome. Obrigada, Jesus, para a glória do Teu nome nós te honramos, ó meu Deus, sempre com a nossa vida e com aquilo que o Senhor tem feito em nós, porque tudo que o Senhor faz em nós, na vida de cada um de nós, é para que o Teu nome seja honrado, Senhor. E nós queremos Te honrar, porque o Teu nome não é honrado na derrota, mas sim na vitória. O Teu nome foi honrado nessa situação e em tantas outras, e nós queremos, ó Senhor, ver o Teu nome sendo honrado sempre na vida de cada um de nós. Eu Te agradeço por tudo, Deus. Muito obrigada, amém, amém e amém, Senhor. Graças a Deus, amém. Saúde bem forte, o Senhor Jesus. Obrigada, eu não meu Deus. Posso fazer, Tu podes. A mudança que eu preciso, Tu podes. O milagre que eu espero, O milagre que eu espero, Tu podes. Senhor, vem me socorrer. socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A vitória E eu preciso. Eu tomo posse. A minha A bênção, minha Senhor. bênção, Senhor, Eu tomo tomo posse. Abra as mãos. Para receber. De novo, o que eu não O que posso eu não fazer, posso fazer,
mudança que eu preciso, tu podes. A mudança que eu preciso, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. O milagre que eu espero, tu podes. Senhor, vem me socorrer. Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. a vitória que eu preciso, eu tomo posse. a minha bênção. A minha bênção, Senhor, eu tomo Abra as mãos posse. para receber. Abre as mãos para receber. Abre as mãos para receber. Abre as mãos para receber. Abra as mãos para receber. Abre as mãos para receber. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Deus infalível, invencível, o Todo-Poderoso. Quando nós andamos com Deus, a Bíblia diz, somos mais que vencedores, imbatíveis, mais que vencedores em tudo. Operando Deus, ninguém pode impedir, minha gente. E lembre-se disso, tudo você pode naquele que te fortalece. Tudo você pode naquele que te fortalece. Jesus Cristo. Obrigada, meu Deus. A Ele honra e glória sempre. Amém. Obrigada, Jesus. Ele é o Senhor e nós o glorificamos. Amém. Amém, amém. Diga, tudo eu posso naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Diga, operando o Senhor. Ninguém pode impedir. Diga, Deus é comigo e eu já venci. Diga, obrigada, Jesus. Lembre-se que a Bíblia diz, é de glória em glória, de vitória em vitória. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Isso significa que nós sempre podemos viver uma glória maior. Sempre podemos viver uma glória maior, um milagre maior, um poder maior, experiências maiores com Deus. E esse é o Espírito que você deve manter em você. Em nome de Jesus. Estendam as mãos, porque se o Senhor Jesus não voltar, amanhã, eu vou estar aqui às 19h30 em nome de Jesus, com a vigília do melhor da terra, e você deve ter o prazer de buscar a Deus e dizer, eu vou, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você deve se alegrar em estar no templo buscando a Deus, porque cada reunião o Senhor libera uma unção de poder sobre nós. Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor, eu consagro esse azeite com essa certeza no meu espírito, que se o Senhor não voltar, amanhã nós vamos estar aqui às 19h30, com a vigília do melhor da terra, que nós temos a promessa, se quisermos e dermos ouvidos, vamos comer do melhor desta terra, é promessa do Senhor. Quem tem mostrado esse desejo e tem se aprofundado nesta palavra, nesta fé, tem desfrutado, tem vivido o melhor desta terra. Então, porque é uma promessa para todos, o Senhor não faz acepção de pessoas, todos podem desfrutar do melhor da terra. Então, Senhor, nós tomamos posse do melhor, não é do pior, é de vitórias, é de avanço, é de conquistas maiores, é de coisas maiores. Nós profetizamos e tomamos posse. Se o Senhor não voltar amanhã, nós vamos viver esta unção sobre nós, para a glória do Teu nome. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém.